A ideia é que a gente hoje converse sobre, né, como é que a gente começa a meditar. Né? Mas tem muita gente aqui que já medita há um bom tempo. Né? Mas eu queria saber se tem alguém que é a primeira vez que está vindo. Ok. E vocês, assim, vocês já fizeram prática de meditação em outros ambientes, em outros... Okay. A ideia é para começar, né? Então, tudo bem, assim, sejam muito bem-vindos. E a minha proposta é a seguinte. Sim, eu esqueci de me apresentar, mas a Angel já me apresentou. Vinícius. Eu estou aqui como facilitador, eu não sou professor. Eu estou facilitando essa prática com vocês, a prática que nosso professor nos traz. O nosso professor é o Lama Padmasambhava, que é o fundador do SEB, é o professor que orienta, né, as práticas do SEB pelo Brasil inteiro. E a minha proposta agora é que a gente faça uma conversa, que não seja uma coisa assim fechada. Eu aqui fui colocado essa palestra, né? Eu sou uma pessoa que eu falo muito, aí eu realmente, se deixar, eu fico falando demais, mas isso não é uma boa maneira de a gente começar a meditar, né? Só falando. Então a ideia é que a gente faça prática. A gente está com essa turma aqui do lado fazendo esses mantras aqui nos ajudando. A ideia é que a gente converse também, então vocês, a qualquer momento que vocês sentirem, vocês podem fazer perguntas, vocês podem levantar a mão, fazer perguntas, vocês podem também trazer colocações, experiências de vocês, contribuindo, né, com a nossa conversa. E é isso. Ok? Então, vamos aproveitar a vibe aqui dos vizinhos. E eu vou pedir para vocês, vou convidar vocês a gente se posicionar como ereta, para a gente começar. Na tradição budista, a gente começa, na maioria das tradições orientais, como a gente está vendo aqui o pessoal da yoga, a gente começa nos conectando com a fonte dos ensinamentos e com a motivação. Então a gente, quem quiser, quem se sentir à vontade, pode experimentar fazer essa postura aqui, esse gesto, na frente do coração. Esse gesto, ele simboliza, ele traz a intenção de conectar o coração, o centro do nosso ser, o âmago do nosso ser. Então a gente pode fechar os olhos, fazer algumas respirações conscientes enquanto a gente mantém esse gesto. Esse gesto que é um gesto de abertura, de oferecimento, de reverência a tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que vem de uma fonte de sabedoria, como orientação, como inspiração, como beleza. A gente procura se conectar com a nossa motivação de estar aqui hoje. A gente vem para aprender, para compartilhar, para acalmar a nossa mente, para incrementar nossas qualidades, para superar todos os nossos obstáculos e para compartilhar tudo de bom com quem a gente tem conexão. Ok, a gente pode fazer uma reverência. Aí eu vou convidar vocês para a gente se levantar, quem quiser, a gente fazer um pouco de movimento de corpo, para a gente começar com uma experiência de meditação e depois a gente conversar um pouco. Né? Assim, eu acho que é legal a gente começar com a experiência para depois teorizar. Pode ser?
Não sei se vocês conseguem me ver. A ideia é a gente não fazer nada muito ousado, não. A gente fazer mais um pouco de movimento, assim, mais para distribuir a energia, movimentar a energia, né? Eu acho que algumas pessoas já vieram do trabalho, né? Vieram de um dia cansativo do trabalho, ou de afazeres domésticos, ou seja lá o que for, a gente, né, no final do dia, a gente geralmente está um pouco cansado já. A nossa energia já está meio assim, se conectando com o soninho que chega daqui a pouco. Então, para a gente dar uma levantada na energia e ao mesmo tempo manter uma harmonia, a gente pode fazer um movimento suave. Então, vou convidar vocês primeiro a estabelecer uma postura, firmando bem os pés, mais ou menos na abertura do quadril, flexionando os joelhos, encaixando a bacia e relaxando toda a parte superior do corpo. Soltando. A gente deixa firme apenas a parte de baixo. Firmeza se encontra embaixo. A gente aterra e suaviza a parte superior. A gente pode começar isso aqui. Sobe e desce. Tem uma coisa meio de um rebolado assim também. Isso é um pré-lambada. Isso. Pode ficar mais bonito ainda. Contrário. Isso. Movimento do pescoço. Lateral. Olhando por trás dos ombros. Sempre com presença, cuidado, né? Os joelhos flexionados para a gente manter o aterramento. Pendular. Ok? Queixo no externo. Gira para um dos lados. Com os olhos abertos. Procura fazer um giro bem amplo. Mantendo a postura e a consciência corporal. Gira para o outro lado. Ok. Gira novamente os ombros para trás. Gira para frente. Isso. Agora a gente vai fazer um pouco de movimento. Aí vocês têm que fazer, mas se não precisa ser perfeito, a gente faz. Inspira, expira. Agora sim. Isso. Eu acho que não vai dar pra gente fazer o balancinho. Então a gente faz o rebolado. Gira pro outro lado. Ok. Estica um lado. Alonga a lateral. Olha lá para cima. Troca de lado. Recolhe o umbigo enquanto fizer. Ok. A gente inspira e vai lá para trás.
Aí volta. E agora a gente solta o corpo à frente. Aí quem tiver glaucoma, pressão alta, enxaqueca, não faça esse exercício. A gente solta o tronco. Mantém a perna esticada, ereta, bacia firme e o tronco totalmente solto, relaxado. Olhos abertos, respiração natural. Você vai sentir a intensificação da circulação sanguínea na cabeça. Procure se manter presente e a cada exalação relaxa ainda mais. Dobra o joelho, queixo no externo, deixa o joelho bem dobrado e vai subindo devagar. Se tiver um pouco de tom, colhe, mantém essa postura. A gente aproxima os pés sem encostar totalmente, faz o giro dos joelhos para um dos lados. Pro outro lado. Ok. Pé atrás, faz o giro do tornozelo. Pro outro pé. Isso. Volta para a postura. A gente vai ficar de ponta de pé. Inspira. Sobe. Expira. Desce. Inspira. Inspira. Inspira e vai lá para cima. E fica. Se estica. E desce. Agora a gente senta. Procura sentar as pernas, né? É muito importante a postura das pernas. Então, assim, quem está de calça jeans como eu não é a melhor, né? Não é a melhor vestimenta para a gente dobrar as pernas, mas é possível. Aí pode ser que você sinta a perna muito dormente. Aí o que a gente faz? A gente pode botar uma perna na frente da outra. Para quem é de boa, sim, tranquilo. Mas assim evita, né, ficar muito dormente as pernas. A gente senta em cima da almofada com os isquios. Esses dois ossinhos assim na base, né, das nádegas. Então, a gente procura sentar livrando o cóccix. A gente não senta com o cóccix. Senão vai ficar dormente, vai incomodar muito durante a prática. E aqui, a almofada ela dá um ganho de postura. Se você sentir necessidade, você pode sentar em duas almofadas. Apesar que nossa almofada é muito boa, né? Ela já é bem firme. Mas se você quiser, você pode elevar ainda mais a sua postura. Quem está nas cadeiras também é excelente, assim. Mas eu recomendo sentar um pouquinho mais na ponta. Ou você vai sentir, né? Porque a cadeira ela também tem um jeito de você ficar de coluna ereta sentado. Mas um pouquinho mais na ponta ajuda. Os pés plantados sobre o chão, né? E as mãos podem ficar sobre as coxas ou nesse gesto aqui no colo. Importante é a gente posicionar o pescoço. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso recolhendo o queixo. Ao invés do queixo ficar assim,
ou para frente, a gente recolhe o queixo de modo que a cervical fique ereta também. Para abrir o peito sem tensionar os ombros, a gente eleva o externo, o osso externo. Sobe de dentro para cima. Para a gente não ficar muito encurvado, né, com o peso dos ombros, nem ficar forçando a abertura, cansar os ombros. Né? Então a gente procura ficar o mais natural possível, mas de uma maneira ereta. Super importante que a postura esteja ereta. Os olhos, eles repousam no espaço à nossa frente, assim, mais ou menos 1,5 m no chão. Mas eles não precisam ficar totalmente abertos, nem totalmente fechados. Você vai sentir como fica melhor. Mas é importante que os olhos permaneçam ao menos parcialmente abertos. Tá? E aí o resto eu vou conduzindo. Quem quiser pode lembrar de deixar a língua tocando o céu da boca, que isso ajuda a evitar a salivação. Eu vou tocar aqui o sino 3 vezes e a gente começa. Tá bom? Quem desejar pode começar com os olhos fechados por um tempo, para favorecer a introspecção, o recolhimento dos sentidos, trazendo a sua consciência para a sua postura. Deixe sua consciência permear todo o seu corpo, como uma fragrância permeia uma sala. Procure sentir todas as sensações táteis. O contato do corpo com o chão, colchonete, almofada. A partir dessa estabilidade, dessa firmeza, a nossa coluna se ergue, ereta, e nosso corpo se mantém firme, como uma montanha. Estável, inabalável. Procure perceber as regiões tensas do corpo. Procure apenas reconhecer, sem julgar. E aí você pode deixar os seus olhos, a partir de agora, ao menos parcialmente abertos, sem focar em nenhum objeto à sua frente. Deixe seus olhos repousarem no espaço. Descanse os seus olhos. Uma visão panorâmica, aberta, profundamente relaxada. Vá relaxando a musculatura ao redor dos seus olhos. Região entre as sobrancelhas. Relaxa a musculatura da testa.
as têmporas. Vai relaxando todo o rosto. Quando a gente relaxa o rosto, o corpo inteiro tende a relaxar junto. Procure desfazer as tensões da mandíbula. Relaxando a língua. Suavizando a respiração. Relaxando a garganta. Vá relaxando o pescoço, afrouxando as tensões dos ombros. Solte os ombros. Solte toda a musculatura das costas. Deixe os braços despencados ao lado do corpo. Relaxando as mãos. Deixe para trás as preocupações, o controle, as expectativas. Se permita estar aqui presente, desfrutando desse momento de prática coletiva. Uma prática que é positiva, construtiva. Ao mesmo tempo que o tronco permanece firme, nós podemos ainda relaxar, afrouxando o abdômen na medida possível, sem perder a postura. Relaxa a bacia. Vá afrouxando a musculatura das pernas e dos pés. Procure perceber o calor que circula no corpo, que se irradia em algumas partes específicas do corpo. Esse calor que expressa a nossa vitalidade, o nosso vigor. Apenas perceba. E vá trazendo a sua atenção agora para a sua respiração. Mantenha um contato com a respiração, mas sem focar excessivamente nela. Apenas reconheça o movimento de inspiração e expiração. O corpo se expande na inspiração e o corpo relaxa na expiração. Deixe que esse movimento vá ficando cada vez mais natural. Sem dirigi-lo. Apenas testemunhe ele acontecendo. Lembre-se de manter o olhar suave, relaxado e espaçoso, captando a abertura da sala, o espaço ao seu redor.
Procure reconhecer a vivacidade da consciência, um brilho natural da mente. Essa vivacidade, ela traz a sensação de espaço, de abertura. E então, por alguns instantes, permaneça silenciosamente presente na sua postura ereta, relaxada, na sua respiração natural e nessa vivacidade da consciência. Quem quiser pode se esticar, se espreguiçar. Quem quiser ficar quietinho, fica. E aí, pessoal, como é que foi essa prática para vocês? Alguém gostaria de partilhar as experiências, dificuldades, sensações, experiências boas, experiências ruins, seja lá o que for? Muito relaxante. Isso é um ótimo sinal. E a gente percebe também no próprio corpo, às vezes, o que está acontecendo no momento, né? Certas tensões. Sensações no corpo, de tensões que estão ligadas a emoções. A processos que a gente está passando. Né? Processos que a gente está passando, exatamente. Angústia, emoções, coisas, só que no nível do corpo. No nível do corpo, exato. Sensações físicas que vão te remeter. Que a gente normalmente faz assim, né? E continua. E aí agora a gente solta. E aí vem as sensações no corpo. Daquilo que você está passando internamente, também emocionalmente. É sempre uma descoberta quando a gente consegue esse nível de relaxamento dentro da cidade. Foi uma prática que a gente fez muito focada no relaxamento, né? A gente fez essa parte do relaxamento bem maior, né? De 70%, assim. Quem chegou agora, assim, né? Quem está vindo pela primeira vez, sempre fica na berlinda, né? Como é que foi para vocês? Como é que foi a experiência? Alguma dificuldade? Eu evito ficar olhando para as pessoas, tá? Já botei na berlinda, mas... Conseguiram relaxar? A gente sente o relaxamento, é uma posição nova no cotidiano, né? A gente se sente algumas tensões. A coisa da calça também, né? Aqui a perna fica logo dormente, né? E a gente vai tentando
Entrar no... Isso. Essa é uma boa atitude, sabe, assim, da gente ir adaptando. Eu acho que todo mundo que tem um tempinho de prática, assim, vai encontrando algumas manhas mesmo, sabe? Tipo assim, às vezes a perna, ela começa a dar um sinal e você já, no meio da prática, assim, você faz lentamente, você não perde o estado de presença. Você se move sem perder. É quase um Tai Chi Chuan, sabe? Você vai assim, aí você se ajusta. Como você fez também, né? Você pode se levantar, sentar na cadeira, lentamente. Quem tiver com a coceira, às vezes, né? A instrução eu esqueci de dizer, né? Mas a instrução é não se mexer. Só que tem hora que a gente não consegue. Tá a ponta do nariz coçando. Aí você vai plenamente, assim, bem... Coça e volta. Sempre mantendo essa suavidade, porque o que nos agita é o movimento automático e sem consciência, né? Sem presença. É a coisa da... Como se fosse responsividade. A mente de macaco, né? Daqui a pouco você tá... Surge uma coisa, a gente já vai, né? Foi até o que eu quis comentar, porque eu tenho uma dificuldade que eu tenho de parar em ambientes assim, principalmente com o termo da natureza, é por causa de insetos, amiguinhos, coisas e pois é. E a mãe natureza. eu costumo ser muito responsiva imediatamente, assim. Eu tô praticando. É novo para mim, né? Desde o sábado, né? Ah, sim, tu chegou, né? Faz pouco tempo, né? No sábado eu estou conseguindo fazer todos os dias dessa semana. E tá sendo mais fácil do que eu imaginei. Eu acho que pela a instrução, tá com a instrução correta, assim, ter conseguido fazer essa base e relaxar aqui, já me botou no estado de presença legal e está sendo mais simples do que eu pensei. E aí hoje uma formiguinha me picou e ela ficou picando. Você plena assim, consegui só... me manter tranquila com a formiguinha. E é legal levar isso mesmo para a vida, assim, porque essa imediaticidade eu tenho muito. Tudo que acontece já tem que dar uma resposta. Então... Bateu, levou, né? Aquela coisa assim, né? Surge um estímulo, a gente já dá uma resposta. Né? Isso. Que maravilha. E isso, isso que tu observou da prática, da instrução, é uma coisa muito importante, assim. Que é a gente começar estabelecendo uma postura e, a partir da postura, a gente firmar e relaxar. E a postura já ser uma âncora. Quando eu digo âncora, é tipo assim, né? O barco está derivando, mas ele não se perde, né? Ele não vai embora. Porque ele tem uma âncora que faz ele retornar de algum modo, né? Ele se manter presente. Então a gente pode se dispersar, né, por pensamentos, por estímulos externos, né, no caso, a formiga, o mosquito, o calor, o frio, o professor de yoga, seja lá o que for, né? A minha fala pode atrapalhar algumas pessoas também, né? Eu já tive essa experiência de me sentir meio incomodado com a condução. Às vezes acontece, né? Então, a gente tem muitos estímulos. E a gente pode ficar nesse mecanismo. Como é teu nome, querida? Carolina trouxe, que é responsividade. É uma das palavras-chave para a gente entrar nesse processo da meditação. Porque a gente vai falar mais disso daqui a pouco, mas só trazendo assim, responsividade é o termo assim, que o Lama Sangyen traz para o mecanismo de essa reação automática que a gente tem diante dos estímulos. Então, por exemplo, um pensamento surge, desse pensamento eu respondo com outra coisa que dialoga e que cria uma outra coisa e que cria um processo derivativo, assim, um processo ad infinito. Assim, uma coisa... É a nossa mente, né? Ela pega uma coisa, começa a criar, daqui a pouco tem uma coisa absurda, assim. Uma imagem assim que a gente nunca imaginaria estar trazendo para um ambiente como esse aqui, por exemplo. Gente, nossa, como é que eu fui parar ali, né? Mas rola, né? Responsividade também com relação às coisas, né? Eu sinto uma coceira, eu vou coçar. Porque é isso que a gente tem feito, né? É o nosso hábito, o nosso condicionamento, né? De um estímulo a gente dá uma resposta. E na prática da meditação, a gente é convidada a não responder automaticamente, mas que isso não seja uma prática de autotortura, que é uma outra história. Porque aí, né, você está ali,
morrendo de vontade de coçar e você se mordendo por dentro. Você já sentiu essa sensação de se morder por dentro? Eu já tive essa sensação assim, muitas vezes, meditando. E, assim, sabe, assim, passando mal, assim, mas eu naquela rigidez, assim, eu não vou mexer. Em algum lugar que você possa, dá vontade de ficar coçando mais, é melhor você tentar não começar a tirar o foco, né? Dedo, sabe que vai piorar. Pode piorar muito, né? Acontece muito. A pessoa daqui a pouco tá parecendo... Mas enfim, né, assim, a gente tem esse condicionamento. Exatamente. A gente vai aprendendo com o tempo, né? Eu acho que foi o que tu trouxe, assim, né? É surpreendente, assim, a gente começa com todas as nossas dificuldades, mas a gente vai aprender. Quando a gente se apropria da instrução e a gente tem a disponibilidade de colocar em prática, a gente vai vendo que a gente tem a capacidade de ir além das nossas responsividades, dos nossos automatismos. Isso, Eu não consigo relaxar nem dormir. sim, é uma tensão contínua, né? É, Aham. isso está sendo muito prejudicial a mim, né? Porque eu acordo com as músicas Uhum. toda tensa. Aqui também. Dolorido, parece que eu estou agarrando prendendo. Às vezes é uma fase, às vezes dura muitos anos, né? Já está muito tempo que eu estou tentando mudar isso, mas está difícil. Uhum. Mas aí a gente pode ir aprendendo dessas Eu não quero formas. tomar medicamento, né? Sim, não quer enfrentar diretamente dessa forma, né? Então, fica, na hora que você mandou fazer esse movimento, foi difícil. Aham. Conseguir. Porque já está tenso, né? E fica escutando se existe tal. Uhum. Mas tu sentiu relaxamento? Porque eu não tenho motivos para ficar assim. Uhum. Entendeu? Com sequelas Uhum. de uma convivência do autorismo. Uma pessoa que na minha vida, até essa pessoa que ia falecer, então era uma pessoa muito alcoólatra e muito difícil. Uhum. Né? Então eu vivia sob tensão. Eu estou muito fazendo. Aí foi introjetando terapia, essa tensão. Né? frequentando reuniões, eu convivia. Mas já está muito tempo que essa pessoa se foi. E eu continuo assim. Como é teu nome, querida? Ângela, tu conseguiu relaxar nessa prática? Um pouco. Eu queria que tu observasse isso, sabe? Porque assim, a gente vai falar isso mais na frente. Às vezes a gente fica preso justamente naquilo que a gente se acostumou. Mas a gente precisa apreciar essas pequenas janelas de abertura que a gente tem. Como, por exemplo, uma prática dessa. Aí eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou chegar já nesse ponto. Eu transferi também para os filhos. Sim. O sucesso profissional de um, Uhum. a saúde do outro. É sempre assim, vigília. Eu estou sempre sob vigília, sabe? Uhum. E aí isso é horrível, porque eu não estou conseguindo cuidar de mim. Sim. E aí eu tenho que tentar praticar, porque isso tudo é prática, né? Se você não ficar praticando, você não... Mas essa prática ela não pode ser mais uma preocupação. Que é uma coisa assim que a gente tem essa tendência, né? Eu estou preocupada em sair. A gente tem a tendência de começar a fazer assim como se fosse mais uma tarefa da semana, né? Assim, principalmente quem já pratica já um bom tempo já. Começa a colocar a prática como uma tarefa e a prática começa a ficar tensa. Você começa a ficar, tipo assim, como se você... não pratiquei hoje. Tipo, aí isso não vai dar certo, assim. A gente, com o tempo, a gente vê. Às vezes demora um tempo pra gente perceber isso. Mas isso não vai dar certo. Porque isso se transforma... É como se a gente não estivesse realmente praticando. Veja, a prática é soltar. Soltar. A gente está falando isso aqui tudinho para a gente falar sobre soltar. Aprender a soltar. Eu vou chegar nesse ponto também em relação a como o budismo percebe, né, assim, por que é tão importante para outras coisas. Se vocês perceberem, o Buda Sakyamuni, geralmente ele vai ser representado sentado em meditação. Os Budas, se vocês olharem ao redor assim, eles geralmente vão ser representados em posição meditativa, né? Aqui,
Quando vocês olharem, eles estão... O Buda Sakyamuni ele tem uma postura especial, né? Que ele está fazendo a postura da testemunha, que ele está tocando o chão. Ele segura a tigela da mendicância, da sustentabilidade da vida do mendicante, e ao mesmo tempo ele coloca a mão no chão, que é o momento que ele se ilumina, né? Que na nossa semana aqui, na nossa celebração, é no dia 8, no despontar do dia 8, ele coloca a mão no chão para tomar a terra como testemunha da sua realização, né? Por que a terra? Porque são todos os seres juntos. Todos os seres se iluminaram juntos com o Buda Sakyamuni. Aí vocês vejam assim, né? Eu estou falando isso para vocês entenderem qual é o papel, assim, por que meditar, né? Na verdade, eu ia começar falando sobre isso. Por que meditar? Porque no budismo a meditação é tão importante, né? Porque a meditação, ela é uma maneira, e aí eu gostaria que vocês meio que guardassem um pouco isso, sabe? Pode ser que agora no começo isso não fique tão claro, mas assim, tem uma mestre chamada Elizabeth Matz Nangyal, uma mestra ocidental do budismo, que ela diz assim: a meditação é uma maneira da gente aprender a se relacionar com a nossa experiência, seja lá qual for. Seja uma experiência de tensão, seja uma experiência de desconforto, seja uma experiência de bem-estar. É a gente aprender a se relacionar com a experiência sem ser arrastado pela experiência. Que é isso que a gente está falando da não responsividade. É a gente saborear essa liberdade que está sempre presente, que aparentemente não está presente. Mas veja, quando a gente consegue relaxar numa prática como essa, a gente está vendo na prática que é possível não seguir os impulsos, que é possível não ser quem a gente acha que a gente sempre é, que por um instante a gente pode abrir e relaxar. E isso é liberdade. Isso é um indício da natureza profunda do nosso ser, que é esse aspecto de liberdade. Ele é uma das características. Eu queria, assim, um outro ponto também, voltando para essa questão, né, mais prática, assim, né, de como a gente fazer. Eu não sei se vocês lembram, assim, mas eu pedi para vocês ficarem de olhos abertos. Teve alguém que teve dificuldade de permanecer de olhos abertos? Eu ia falar justamente isso, Ah. sobre a experiência com os olhos abertos de não fixar em um local só, em um único objeto, né? Isso. E essa visão ser Ficar aberto. global e aberta. Não consegui entender bem o que isso significa. Tu já teve esses momentos, assim, às vezes, de ficar olhando pro nada? Tipo assim, meio... A gente fica assim, meio... Às vezes a gente tá pensando sobre uma coisa e a gente fica olhando assim... A gente tá olhando pra nada, tá pensando. Sinceramente, Isso é uma coisa muito comum, pode ser que tu não perceba. Mas às vezes a gente tá pensando sobre alguma coisa, a gente fica assim, com um olhar vago. Aí as pessoas estão pensando na morte da bezerra, né? A pessoa brinca assim, a pessoa tá assim. É tipo assim, é um olhar que ele não está preocupado em enxergar. É um olhar que está posicionado apenas de um modo relaxado. Veja, você enxerga tudo, mas você não está pesquisando algo, você não está encontrando um objeto para você mirar. Você está acolhendo as coisas. E não é um olhar tenso, porque não é um olhar que está buscando algo. É um olhar relaxado. É simplesmente seus olhos abertos. Agora, porque às vezes a instrução ela é escorregadia, né? Às vezes a instrução ela faz com que a gente acabe ficando fixado num objeto. Porque a gente fala para não olhar para um objeto, a gente fica... Olhou, lascou, né? Tipo assim, eu olhei, eita. Aí você fica fugindo dos objetos. E não é isso. Não é você fazer nada. Isso é que é uma das coisas mais interessantes da meditação, porque a gente está falando de algo que é super difícil, que é o não fazer nada. É o sentar e passar um tempo sem fazer nada. Só que a gente cria uma série de instruções para nos ajudar a como não fazer nada sem se desesperar.
Eu soube, assim, há muito tempo atrás, eu soube de uma pesquisa que fizeram, eu acho que nos Estados Unidos, e eu vou falar, mas eu acho que eu já alterei bastante essa história, mas eu vou falar mesmo assim, né, já dando de antemão que eu já telefone sem fio, assim, mas eu escutei, assim, que eles fizeram uma pesquisa com jovens e sobre essa coisa de estar sempre o tempo todo conectado com o celular, essas coisas, e eles botaram esses jovens num ambiente sem nenhum estímulo, uma sala branca, sem nada para eles interagirem, nenhum brinquedo, nenhum passatempo, nada, só ficar 15 minutos nessa sala, sem fazer nada. E agora eles fizeram uma coisa, né? E tinha a opção de ficar levando choque. Apertar um botão e levar um choquezinho. E aí dizem-se que todo mundo ficou levando choquezinho. Ninguém aguentou ficar 15 minutos sem fazer nada. E isso é a nossa mente. Tipo assim, a gente não consegue ficar 15 minutos sem fazer nada por hábito. A gente consegue, mas por hábito a gente não se acostumou, né? Tipo assim, às vezes a gente tá descansando do trabalho, a gente tá relaxando na rede. Aqui é terra das redes, né? O povo gosta de rede. Tipo assim, a gente fica na rede, mas é difícil que a gente fique totalmente, né, ali naquele momento. Que a gente não esteja pensando já no que a gente vai fazer depois. No que a gente vai fazer no outro dia, né? Que a gente vai fazer no final de semana. É difícil a gente realmente relaxar. Por quê? Porque relaxar está muito conectado com presença. A coisa dos olhos é mais uma maneira da gente relaxar. Mais um estímulo. A coisa assim, não sei se vocês lembram, mas eu falei assim, primeiro começa relaxando o rosto, né? Isso é uma chave também. Quando você relaxa o rosto, você pode levar isso como uma coisa para você testar. Você não precisa acreditar no que eu estou dizendo, mas teste no ambiente de trabalho. Você está lá, quando você lembrar de relaxar, você começa relaxando o rosto. Só o rosto. Fica com a cara meio de alesado, então às vezes você está um pouco mais à vontade para fazer isso, né? E você fica menos. Se afrouxa. Aí você solta o pescoço e os ombros, né? Que a gente tensiona muito os ombros. Você solta, relaxa. E aí vai derramando. Como se estivesse derramando o relaxamento, assim, como a água, né? A água vai se espalhando. Super importante. Então, eu acho que essa semana eu tive com relação a se soltar, certo? sim. Não vejo mais espiritual, mas eu acho que é tipo assim, nesse soltar, será que eu fico muito focada no corpo? Está muito focada? Sim. Será que está só solto? Será que está relaxado? Uhum. Isso pode virar também uma preocupação. Pois é. Como? Não pode virar uma preocupação. Porque pode virar uma necessidade de controle. A gente controlar o relaxamento. Né? Porque, na verdade, a gente está falando da nossa mente, né? Essas tensões, essas coisas todas que a gente experimenta, a gente está falando da nossa mente. Porque essa mente que não consegue deitar numa rede e relaxar, porque já está pensando, é a mente do controle. E aí a gente já está chegando, enfim, no que é o budismo por excelência, né? Assim, por que a gente medita? Para a gente dar conta de outras possibilidades dessa mente. Né? Assim, às vezes a gente quer controlar as coisas e a gente, na ânsia de controlar as coisas, a gente se desgasta, a gente morre junto. A gente adoece por causa disso, né? Então, porque a atenção ela é defesa, é ataque, né? Ela é essa condição de estar o tempo todo em prontidão e é controle. Então, se a gente ficar muito focado em controlar o relaxamento, a gente pode transformar isso em mais uma preocupação. Mas eu acho que faz parte, sabe? Eu acho que caminha muito pelo autoacolhimento. Faz parte, assim, da gente perceber que a gente está fixado e aí a gente solta um pouco. Desencana, né? A palavra, assim, desencanar é legal, né? Desencana daquilo, assim. Não transforma aquilo em uma autopunição ou num tema
Mas relaxa. Vou relaxar. Eu queria saber assim, como é que vocês estão. A gente já está há mais ou menos 45 minutos sentados, né? Eu queria saber como é que vocês estão agora, assim, como é que está o corpo de vocês. Vocês topam fazer mais um pouco de movimento e mais uma sessão de prática? Para a gente avançar mais um pouquinho e falar mais um pouco de meditação? Pode ser? Deixa eu só perguntar. Por favor. Quando é que eu sei que se eu estou meditando, eu estou começando a dormir? Meditação, ela tem assim, eu acho que o componente é a presença. Mas o fato de, por exemplo, a gente medita e a gente às vezes fica disperso, né? Às vezes a gente se distrai. E a gente está meditando porque a gente está praticando. A meditação, ela é mais parecida com uma arte do que com uma técnica, apesar dela ter o aspecto técnico, que é o aspecto da postura, a teoria, né? A transmissão, a coisa toda, ela é muito técnica, mas ela não é uma técnica. Ela é uma técnica para uma arte. E o fazer artístico, ele é com a prática, né? É como alguém que pinta, alguém que faz escultura. Ela vai fazendo. Aquilo não é perfeito. Talvez nunca seja perfeito. Porque a perfeição é uma tentativa, né? Assim, uma coisa assim, enfim, mais uma neurose da gente. Mas o fazer, né? Aquela coisa de ir fazendo diariamente, a gente vai se apropriando. Então a meditação, ela no começo, ela pode ser marcada por muita distração, inclusive sonolência. Agora, se a gente está muito tempo dormindo, a gente está dormindo. Aí tudo bem. Mas assim, a nossa intenção não era dormir, era praticar, então a gente está praticando meditação. Só que o estado da meditação é um estado de relaxamento e atenção presente. Então esse componente ele é muito importante. Não só relaxamento, mas a presença. A capacidade de estar presente inteira. A gente utiliza esses três componentes como acesso a isso, que é corpo, fala e mente. A fala, ela pode ser expressa tanto na fala em si, através do silêncio, né? O equilíbrio da fala ser o próprio silêncio. A fala também pode ser expressa com a respiração. É um processo que a gente categoriza também na fala, que é a respiração. Por isso que a gente foca na respiração, né? Deixa a respiração suave. E a energia também. O movimento energético, o movimento emocional também. Então a gente... E a mente é esse campo onde os pensamentos acontecem, né? Essa presença mental. Então a gente tenta ficar presente em corpo, fala e mente. Então é essa a prática. Vamos ficar de pé um pouquinho. Não, claro. É possível que a gente consiga entrar numa condição de relaxamento, ou da própria meditação em si, sem que seja dentro dessa técnica da postura, desse ritual. Sim. Pergunto porque eu busco muito essas questões para dar para extrair um pouco a responsividade. Isso. Né? Isso. Que ela é muitas vezes o que capitania o que a gente, se tivesse segurado um pouquinho, não teria feito. Né? Tu já se deu conta disso, né? Sim. Isso é bem importante. E aí eu já me peguei brincando com os meus filhos na piscina, e aí quando eu não precisava mais estar olhando eles, eu segurava na borda, submergia meu rosto, até o ouvido ficava submerso também. E por aqueles 2 minutos ali que eu permanecia debaixo d'água, parecia que e quando eu repetia isso por 3, 4 vezes, eu tô criando para mim uma referência do que eu estou observando no objetivo que a gente está tentando chegar também, né, em termos de relaxamento. Existe essa possibilidade de você meditar dessa forma? Existe. A meditação formal, que é essa da postura, das instruções, essa coisa toda, ela é um laboratório. Mas ela não é assim, o único campo de prática. Ela é um laboratório porque ela facilita, né? Ela tem esse ambiente pedagógico onde a gente está aprendendo a colocar as coisas em prática. Então a gente traz um tempinho diariamente para fazer essa prática formal. Mas a ideia é que a gente possa levar isso para tudo, né? Então, por exemplo, existe a capacidade de a gente relaxar em movimento. O Tai Chi Chuan é uma dessas formas, né? Assim, aquela arte marcial que trabalha com
movimento, presença e força. Uma força que vem no momento certo, né? Então é uma forma de meditação em movimento. Eu já vi um mestre budista falar da meditação correndo, fazendo corrida. Estado meditativo, que é presença no corpo, na respiração. Sem ficar pensando em coisas, sem ficar escutando música, mas assim, presente 100% no que faz. A ideia é que a gente possa, isso a gente chama às vezes de atenção plena, né? Mindfulness em inglês. Inclusive tem muitas práticas que assim, levaram, assim, elas focaram nesse aspecto da meditação. A meditação não é só mindfulness, não é só atenção plena, mas é uma boa, assim, é uma boa parcela dela, né? Assim, enfim, é super importante. E a gente pode fazer muita coisa. A ideia é a gente ter uma vida presente, porque a presença ela nos ajuda a atravessar os obstáculos da nossa vida, a ser responsivo, a ser agressivo por responsividade, né? A gente às vezes tem um pavio curto, assim, aí a gente sente que alguém está nos provocando. Quando a gente está com a nossa meditação assim em dia, né? Assim, a gente sente. Eu percebi isso, uma das primeiras coisas que eu percebi. Eu sempre fui muito pavio curto, assim. Eu comecei a perceber assim que eu tinha um poucos segundos, um pouquinho mais de tempo para escolher. E às vezes eu escolhia sair de perto. Tipo assim, é como se você ganhasse uma margem de manobra. Como você está evitando um acidente de carro, né? Você tem uma margem de manobra, você ganha margem de manobra na nossa vida comum. Então a meditação ela tem essa capacidade também. O relaxamento, a prática na água, a água tem essa coisa do relaxamento também, né? Então ela é muito importante. Vamos lá? A gente fica de pé um pouco. Agora a gente vai fazer um pouco mais rápido, pelo menos a ideia. Só ficar de pé já é uma boa coisa, né? Para quem está 45 minutos sentado. Né? A gente pode começar assim, ó. As mãozinhas assim, a gente vai bater na bunda. E a gente vai sobe e desce. Apoia o braço, bate lá atrás. Solta. Tá alternando os braços. Isso. Isso. Eu acho que não vai dar pra gente sentar para fazer alongamento, então a gente tenta fazer em pé. A gente pega a perna esquerda, coloca lateralmente, deixa ela esticada, a gente vai abaixar, aí cuidado com as costas, vai bem devagar, vai até onde der. Seja no joelho, seja lá no pé. A perna de trás fica dobrada e a da frente fica esticada. Isso. Volta. Troca a perna. Isso. Ok. Junta os pés. A gente vai lá embaixo, agora com muito cuidado, tá? Com a lombar, assim, a gente vai descendo até onde der. Pernas esticadas. Sobe devagar. Isso. Abre um pouco as pernas. Vai. Aqui.
Volta para o centro. Vai para o outro lado. Isso. Volta para o centro. Vai lá para baixo. Toca nos 2 pés ou nos joelhos. Ok. Sobe. E agora a gente senta. A gente geralmente faz isso deitado, sentado, né? Mas a gente deu uma interpretada agora por causa da sala. Procura novamente posicionar o corpo no modo adequado. Quem quiser deitar também pode ficar deitado, né? Pode deixar as mãos ao lado do corpo. Procure se acolher, né? Nas suas limitações e também no que seu corpo está pedindo, né? A gente não força. A gente vai tentar começar já de olhos abertos, os olhos relaxados. Do relaxamento dos olhos a gente vai relaxando o rosto, relaxando a cabeça, o pescoço, os ombros. Afrouxando todas as tensões. Deixando os braços soltos, as mãos relaxadas, as costas relaxadas, o tronco firme e relaxado, a bacia, as pernas e os pés relaxados. Procure se conectar com esse aspecto de firmeza, de estabilidade e ao mesmo tempo solte, deixe ir todas as tensões, toda a ideia de controle. Deixe sua respiração natural. Procure estar presente na sua respiração, no seu corpo. Observe o aspecto da vivacidade da consciência. O posicionamento da mente e permanecer aberta, presente. É óbvio que os pensamentos irão surgir. Pode ser que a gente se dê conta de muitos pensamentos, atravessando o fluxo da nossa mente. Mas deixe os pensamentos seguirem. Eles surgem e seguem sem a nossa interferência.
Nós apenas testemunhamos esse processo. Como alguém sentado na beira de um rio, olhando os barcos passando. A gente observa os pensamentos passando, sem se identificar com eles, sem entrar na historinha deles. Soltamos as histórias todas que a gente conta pra gente. A gente acolhe o que quer que surja na nossa experiência. Os sons, os movimentos, os pensamentos, as emoções. O que quer que surja, tem espaço para surgir e para ir, para chegar e para partir. Estar presente no coração da experiência contínua, sem se apoiar em nada, acolhendo tudo. Perceba que a mente, ela parece com o céu e os pensamentos com as nuvens. As nuvens surgem com diversos formatos, conteúdos, e elas passam, e o céu permanece. Inspirando e expirando conscientemente. Permaneça presente em sua postura, em sua respiração e na mente. Sempre que você se distrair, sempre que sua mente vaguear, com suavidade, apenas relaxe e retorne para o presente. Não se lamente. Deixe que sua primeira reação seja o relaxamento e o retorno para o presente, para o seu corpo, para a sua respiração e para essa abertura da mente. Deixar vir e deixar ir. Sem se fixar e nem rejeitar nada. Ser como o vasto espaço, que tudo acolhe e nada se fixa.
A gente vai voltando lentamente. Quem quiser se mover, se espreguiçar. Tem uma coisa que é muito interessante, que eu já falei em outra ocasião, acho que eu falei no final de semana, mas acho que vale a pena repetir agora, que é assim, quando a gente começa a prática, qual é a mente que a gente encontra? Geralmente é a mente confusa, né? Tagarela. Tagarela, feito um macaquinho, distraída, criativa, com coisas super absurdas, né? Lindas. Né? É igualzinho, né? A minha imagem. A pessoa que você não podia. O que é isso? Super, né? Às vezes a gente encontra a nossa atenção, né? Às vezes a gente encontra as nossas neuroses, que são né? as nossas repetições, né? Os assuntos, as histórias, as coisas que a gente repete. Essa é a mente que a gente vai encontrar, porque é a mente que a gente tem cultivado. É a mente que a gente tem perpetuado no nosso dia a dia. A meditação, quando a gente para, a gente está se dando conta daquilo que a gente está movendo. Porque a gente parou, a gente vai ver o que se move no campo da mente. O movimento, a inércia, né? O princípio da inércia, que aquilo vem no movimento, para, a energia tende a seguir. E aí é isso, a gente para e a gente vê aquilo que a gente está movimentando nesse campo livre. Então, os primeiros minutos da prática, vai ser isso que a gente vai se dar conta. Só que a mente, ela não é só isso, né? E aí vocês devem ter percebido, principalmente nessa segunda prática, talvez, que a mente também tem outras qualidades. Com o passar da prática, né? Lá para o 10º minuto, 15º minuto, a gente começa a se dar conta de dessa característica de espaço, de clareza, de relaxamento, né? Pode ser que a gente se dê conta disso também. No budismo, a gente diz assim, a gente pratica meditação para fazer da nossa natureza da nossa mente a nossa fonte de refúgio. O que é refúgio? Refúgio é aquele lugar que a gente confia, que a gente se sente protegido, né? Não necessariamente no sentido de uma fuga, mas num lugar onde a gente se sente agradável. Então, às vezes é um setting terapêutico, né? Um ambiente assim, a casa de alguém especial, um quarto, né? Um ambiente onde a gente se sente acolhido, né? Isso é o que a gente chama de refúgio externo, né? Mas a gente tem como encontrar um refúgio mais profundo, que não seja dependente das circunstâncias externas. Essa é a proposta dentro do budismo. E é por isso que a gente faz prática de meditação. E eu tenho a sensação, assim, talvez vocês tenham percebido isso na prática, que a mente também tem essa característica. Ela tem uma característica diferente desse macaquinho louco pulando de galho em galho. Não é? Pelo menos assim, de algum modo, assim, a gente vislumbra isso. Tem a impressão, Vinícius, que não demora muito, mas demora um pouquinho. Assim, na minha experiência também de conversar com muitas pessoas que estão começando a praticar, é muito comum, as primeiras vezes, ter essa sensação física de relaxamento, mas a mente macaquinho, ela fica e ela fica constantemente tirando a gente desse estado, né? Só esses momentinhos de relaxamento, eu tenho a impressão que já valem a pena.
Mas é depois de algumas semanas, talvez, que começa a se instalar a sensação de minha mente é outra, minha mente não é isso tudo que eu achava, não é a loucura, não é só a loucura que eu estou enxergando. Isso muitas pessoas muito rapidamente relatam, depois de um tempinho começam a Com essa continuidade uma da prática. continuidade. A palavra meditação, ela vem do sânscrito, bhavana, né? A gente falou isso na semana passada. Aliás, no final de semana passada. Bhavana significa literalmente cultivo, familiarização. Como o cultivo de um agricultor, né? Ele cultiva a terra, né? Ele cultiva um tipo de alimento. A gente cultiva hábitos, né? Mesmo que a gente não se dê conta, a gente cultiva o hábito do controle, a gente cultiva o hábito da raiva, a gente cultiva o hábito da carência. Mas a gente, essa desgraceira toda também, né, gente? A gente precisa também lembrar e apreciar esses outros aspectos saudáveis. O relaxamento é um deles. O relaxamento é uma porta, é uma chave que abre essa porta. Porque o relaxamento ele faz a gente aprender a soltar. E o corpo ele é o aspecto mais grosseiro da fixação. Essas tensões corporais que a gente está falando, né? Elas são um aspecto mais grosseiro, mas elas vêm de um campo muito sutil. Elas vêm da nossa própria identidade, do nosso próprio sentido de ser, de si mesmo, né? Então, é como se fosse uma gradação, do sutil para o grosseiro. E a gente começa do grosseiro porque é o mais acessível e é mais fácil começar pelo grosseiro. Então, por isso as práticas de yoga, as práticas físicas em geral, né? Exercício físico, alongamentos, relaxamento deitado, formas de relaxar, né? Na piscina, seja lá como for. Quando a gente trabalha isso, a gente começa a trabalhar uma atitude. E é através da atitude que a gente começa a modificar os nossos condicionamentos mais sutis no campo psíquico, né, o campo mental. Porque a gente começa a exercitar essa atitude de relaxar fisicamente e a gente começa a perceber que a gente pode também soltar as nossas fixações mentais, habituais, né, nossas emoções. A gente ganha, como a gente estava conversando, a gente ganha uma margem de manobra diante das responsabilidades e a gente começa a amplificar essa margem ao ponto dela começar a permear a nossa vida, porque pelo cultivo, né, todo hábito é assim, né, a gente cultiva um hábito, ele vai se arraigando, né, é como cavar o chão, né, você de tanto passar ali, aquilo vai abrindo buraco, né, daqui a pouco aquilo já está uma marca, né. Então a gente também pode cultivar esses aspectos. A gente pode se familiarizar com esse aspecto de abertura, porque é o abrir, né? O soltar. No textinho que a gente colocou para a chamada dessa prática de hoje, tem isso, né? A gente vai cultivar a abertura para aprender a ir além dos nossos casulos. Os casulos seriam esses hábitos, né? Essa coleção de hábitos que a gente se encasula, que a gente acha que são fontes de refúgio. A gente toma refúgio nos nossos hábitos. Na raiva, por exemplo. Porque a raiva ela parece funcionar, né? Alguém me ameaça, eu dou um murro na pessoa. Ou eu mando ela para não sei aonde. Ou eu mostro os dentes. Isso parece ser uma fonte segura, mas isso perpetua os problemas, né? Então a gente começa a entender que isso não é uma boa fonte de refúgio. Ela vem e ela sai destruindo tudo. Mas que esses aspectos naturais da mente, eles são confiáveis. Eles estão presentes. Veja, isso não é... Na meditação, você não está colocando, apesar de toda a construção, de todo esse conjunto de coisas que a gente está trazendo, você está aprendendo a não fazer nada, né? Como a gente falou no começo. O que a gente está treinando é não fazer nada, por alguns instantes. É entrar em silêncio. Mas vocês entendem que silêncio não existe na natureza? Tipo assim, não há silêncio na natureza. Não há. E que silêncio é esse? É um silêncio metafórico.
Quem é que faz silêncio na meditação? Pode ser, mas pode ser também sem o mantra, né? Mas ainda assim, não é só a boca. É a gente. Quando eu digo a gente, não é... Tipo, é o nosso conjunto de marcas que faz silêncio. É o nosso ego. A meditação é a gente silenciar o ego. Que é esse conjunto de comportamentos, de histórias, de impulsos, esse conjunto de coisas que nos cansam. É isso que a gente silencia na meditação. E a gente simplesmente se abre para ser. Para além da nossa cerca. Né? Isso que a gente fez assim, a gente restringiu um espaço e a gente se segura com as nossas histórias e a gente reforça esses muros, né? Todo esse mecanismo que a gente viu na psicologia budista, né? Os 3 animais que a gente falou no curso do sábado, a coisa todinha ali se perpetuando, né? E a gente reforçando essas marcas. A gente para com isso por alguns instantes, porque isso não é completamente verdadeiro. Isso é circunstancial, mas isso não é permanente. Isso está mudando o tempo todo. A gente está caindo e trazendo de volta os muros, né? Reconstruindo os muros da nossa personalidade. Então, quando a gente medita, a gente exercita esse soltar, abrir mão de si mesmo, do controle das nossas histórias e experimentar esse silêncio, que é, na verdade, uma ausência de perturbação. Então, pode estar rolando o som que for. Se eu não estiver preocupado em controlar as coisas, eu posso relaxar um pouco. Eu queria tirar essa dúvida para saber se eu consegui observar tudo isso que você está colocando de uma forma coerente. Quando você falou para a gente contemplar o cenário como um todo, né, que a gente não precisava focar, uma das minhas características é a observação. Então, foi um desafio para mim muito forte não ficar observando cada detalhe que eu tinha. É um hábito, né? Isso. E a partir desse momento, o mecanismo que me surgiu para que eu mitigasse essa condição foi ofuscar. Continuasse com todo o cenário, porém ofuscado. Aquilo não só era nítido e ainda assim me trazia outras formas. Fica mudando de forma. Eu conseguia ver daqui um sorriso até. Você com um olho, outro olho. Então eu me concentrava nisso, que não era o nada. Né? E aí eu lembrei que você falou que é corpo, presença, inspiração. Isso. A partir do momento que eu me deixava levar por essa transe, eu sentia que ia adormecer. E aí é que eu vi a necessidade da presença. Isso. Para que esse exercício se aprofundasse. Exatamente. Né? E aí esse hábito é o que vai me dar essa condição da não responsividade, da minha condição da margem de manobra. Né? Porque a gente no dia a dia, a gente se apega a algumas coisas que a gente tenta fazer para ter uma vida um pouco mais humana, no sentido de fazer o bem, enfim. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter essa tranquilidade. Né? Senão a gente não opera... A gente fica meio que atravancado, né? Aquela coisa assim. Então, assim, a minha pergunta isso que aconteceu, está valendo? Sim. Tá. Experiências diversas acontecem na meditação. Essa experiência, assim, de... Às vezes, quando a gente descansa o globo ocular, às vezes a gente começa... Eu não sei se vocês sentiram isso. Às vezes começa a apagar ao redor. Fica tudo meio cinza, assim. Fica uma coisa assim... É um efeito do relaxamento do globo ocular. Às vezes as formas começam a surgir. As cores, às vezes. Como? Fica tipo, isso pra mim, toda vez que eu tento meditar, escurece, depois fica tipo um negócio do media player, tipo umas cores, negócio, aí depois Uma viagem. Aí depois vem umas imagens nada a ver, tipo, eu vi o nariz, por que eu tô vendo o nariz? Nossa, mas é assim mesmo, aleatório, né? Experimenta meditar de frente para a parede. A gente faz isso, né? Você falou durante a meditação que
Experiência contínua. Isso, Coração da experiência contínua. isso, O quê? A mente? isso. É uma presença que a mente, ela está sempre tendo alguma experiência, seja ela qual for. Mas quando a gente fala assim, habitar nesse coração, é estar no centro dessa experiência, presente. É uma metáfora para falar sobre essa possibilidade da gente estar presente enquanto a experiência acontece e a gente está apreciando o que está acontecendo. Né? A gente não está em outro lugar, a gente está onde a gente está. Totalmente presente. Nesse fluxo. Porque é um fluxo, né? É um fluxo de coisas acontecendo. Não é um nada parado. O professor Alan Wallace, ele comparou, ele conduzindo uma meditação, ele compara com um rochedo num rio. Um rochedo assim, que o rio vai passando pelo rochedo, contorna e segue. E aí a gente é como esse rochedo, a gente deixa as coisas nos atravessarem e a gente deixa ir. E isso é aquilo que a gente estava falando no começo, sobre aprender a se relacionar com a experiência. É uma relação que a gente não vai trazer os hábitos de controle, de fixação e de aversão. Porque a gente tende a se fixar no que é agradável e rejeitar o que é desagradável. Por exemplo, se surgir a imagem do Buda na nossa frente, iluminado, pleno, tipo assim, lindo, o que a gente faz com isso? A gente deixa ir. A gente deixa ir. Ainda tempo poderia se fixar. Poderia achar que, opa, está acontecendo alguma coisa. Não. Aí isso não vai ser a meditação. Isso vai ser um tipo de distração. Um cara de sagrado, mas é distração. Porque é como se... Lembram da metáfora do céu e das nuvens? A gente dá um passo para trás para habitar a abertura do céu. E não para se encantar com as figuras que surgem nas nuvens. Porque é isso que a gente faz o tempo todo. Então a gente está trocando esse hábito para experienciar. Vejam, eu acho que uma das melhores formas de caracterizar a prática de meditação é como eu escutei uma vez da Marcinha, assim, meditar é como descansar de si mesmo. Sabe, se tirar umas férias da gente. É descansar de si mesmo, porque é descansar do nosso conjunto de marcas que a gente perpetua. Foi isso que a gente quis dizer com relação ao ego, né? Deixar o ego em silêncio. E descansar de si mesmo, tipo assim, a gente é tão interessante que a gente pode tirar férias e não descansar nada, né? A gente pode ir para Jeri, tipo assim, ficar de boaça, mas ao mesmo tempo não descansar. Porque se a gente tiver algo lá fora, a gente está resolvendo bronca do trabalho, porque só você que sabe fazer o procedimento. Tem como direcionar a meditação, porque tipo, meta. Sim. Uhum. Eu tô direcionando, né? Entendeu? Ela é um cultivo de uma experiência de amor. Mas aqui em Shamatha, que é o nome em sânscrito para essa prática, o nosso cultivo é da não responsividade. A gente está direcionando a prática para exercer uma abertura, uma não responsividade e uma presença. É isso que a gente está cultivando. Ela é muito importante. Essa é a chave. Essa é Shamatha. E ela é tão importante que ela vai ser a base, por exemplo, para a Metabhavana. Para qualquer outro. Para qualquer outra. Ela é a base de todas as outras práticas. Por quê? Porque ela vai fazer com que sua mente se torne um campo assim, trabalhável. E não uma rocha firme, dura. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, né, Gabriela? Tipo, não é isso. A gente vai tornar essa mente... Até porque a gente vai reconhecer essas outras qualidades. Uma mente que é aberta é uma mente que pode amar. Mas uma mente que só olha as historinhas por um mesmo viés, tipo assim, que olha para uma pessoa que a gente tem dificuldade e só enxerga através do mesmo olhar, vai ser mais difícil, né? Mas Metabhavana a gente faz mesmo quando é meio fake. Porque ela vai martelando ali, ela vai abrindo esse coração. Ela é boa de fazer. Essa semana assisti um vídeo do Lama. Sim. E estava conversando sobre meditação, né? Aí o rapaz fez uma pergunta. A pessoa com depressão, né? A pessoa depressiva, é delicado, né? Assim, a meditação. A Lama até falou, comentou que a pessoa teve que ir primeiro, né?
levar energia. É. E aí comentou até do metabarco. Isso. Porque assim, para mente ansiosa, para uma cartinha, é show, né? A meditação você dá uma parada, né? Mas aí para a depressão, né? Porque a depressão ela é caracterizada como uma ausência de energia. Né? O fogo baixo, né? Assim, quase sem presença de fogo. Né? Porque trabalhar assim, a pessoa, como é que faz assim, a pessoa? Eu tenho uma tendência a achar que a pessoa, como o Lama falou assim, que a pessoa ela melhor ela começar movimentando o corpo, ela gerar um tipo de movimento. Ela pode fazer meditação, mas assim a meditação ela não pode ser esse desafio assim de chegar e ficar parada. Não consigo a pessoa nem buscar meditação, né? Eu acho que é como forçar a barra, né? Tipo assim, se a gente está numa crise, por exemplo, todo mundo que começa a praticar sabe que a meditação é uma prática muito importante. Mas a gente, quando está passando por uma crise, a gente, às vezes, não consegue meditar formalmente. Aí vai vir os efeitos do que a gente já fez. Vai nos ajudar. A gente vai praticar no que dá para fazer. Mas, às vezes, é muito difícil você se forçar a fazer a prática assim. Então, às vezes, a gente vai deitar, a gente vai caminhar, a gente vai fazer uma prática diferente. Para, então, a gente voltar para sentar, porque sentar é muito bom. Porque sentar, quando a gente está sentado, com a coluna ereta, a gente fica mais presente. A gente tem por exemplo, uma coisa que a gente conhece da yoga, né, é a coisa dos chakras, das energias. Quando a gente está de coluna ereta, sentado, a gente alinha isso. E isso tem um efeito assim, não cognitivo, puramente energético. A gente organiza a nossa energia quando a gente senta. Por isso que a postura é extremamente importante. Mas uma postura que fique ereta e relaxada. A prática do corpo, a pessoa com a atividade física. Atividade né, física, Às vezes é difícil, né, jogar com a pessoa. Isso. Jogar ela já para sentar, assim, fazer silêncio. Às vezes o silêncio é uma coisa sufocante. É bem difícil. Mas a partir de um movimento é possível a pessoa parar um pouco depois. Que é como a gente fez aqui mais ou menos. Né? A gente pode fazer uma atividade intensa física. O que eu digo intensa não é que a pessoa vai ficar esbaforida, mas assim, a pessoa vai movimentar a energia, aí para, faz o contraste. Às vezes é melhor começar já deitado. Faz um monte de exercício e deita. E aí por pouco tempo a pessoa vai sentir a repercussão do exercício, a energia circulando, a respiração, vai trazer, porque vai ser mais fácil ficar presente, com a energia ali viva, na cara, não é uma coisa assim entorpecida, né? Tem movimento, tem vigor, então tem frescor. Então, é mais fácil fazer essa prática. E aí mais tempo de movimento. Eu acho, assim. Inclusive, muitos mestres que a gente... Quando a gente começa a ler os mestres orientais, quando eles chegam no Ocidente, eles vão falar assim: o ocidental, ele precisa trabalhar esse aspecto energético. Porque a gente acumula muitas neuroses por um excesso de estimulação. Seja por químico, né, através da nossa alimentação, do que a gente consome, seja por hiperestimulação publicitária, seja por hábitos e mais hábitos que a gente foi gerando no Ocidente especialmente, não que no Oriente não tenham, né? Eles também têm lá as neuroses deles. Mas lá, assim, eu escutei de um mestre oriental, ele que mora aqui no Ocidente há um bom tempo, só que nem Rinpoche, ele comentando assim, que no Oriente eles têm um problema maior de torpor. Então, eles têm, principalmente os tibetanos, que têm uma base muito rural, né? Assim, uma origem rural. Então eles têm uma coisa assim de um certo embotamento, assim, muito terra, né? Terra demais, assim, meio teimosos. E ele disse que o ocidental não, o ocidental ao contrário, assim, o ocidental é muito ágil, muito dinâmico, assim, um pensamento muito acelerado. E que a gente, como é que a gente trabalha com isso? Ele diz assim que as pessoas quando vão fazer retiro, elas passam muito tempo só para organizar a energia. Porque também as pessoas não cuidam do corpo. Elas hiperestimulam a energia, que acelera o pensamento. Você já tomou café e foi meditar depois? Experimente isso, um expresso e sentar para meditar depois, para você ver o que acontece. Já a pessoa fica, nem respirar direito a pessoa consegue. A pessoa fica assim, eu já fiz isso, tomar café da manhã e vou praticar depois, deve ser. Café da manhã não.
Mas não tem uma história, tipo, se tu tomar chá. Não tem uma história. Inclusive, tem até uma história de um mongezinho que dormia. É uma lenda, eu não lembro. Eu não sei. Que era um monge que dormia, aí pra ele não dormir enquanto ele meditava, ele arrancou as pálpebras dele e quando sim. ele jogou, nasceu. O chá verde. É, É o tal do Bodhidharma. O camarada que levou o budismo pra China, assim, um budismo mais, que é o budismo Chan, que deu origem ao pois Zen. é, eu achava que tinha a ver a história do chá. Eu acho que é meio exagerada essa história. Dizem até que o Não, discípulo dele lógico. cortou o braço, ofereceu. Eu acho essa época, assim, já tomava. Assistia muito Não, Cavaleiros do Zodíaco, você ficava vendo assim. eu acho que é meu mitológico deles, entendeu? Mas assim, eu imaginava que, tipo Que tinha a ver com chá, né? que Foi episódios abertos, né? Não, justamente porque eles também têm toda a cerimônia do chá, entendeu? Isso. Então, eu imaginei que o tomar E eles chá tomam bastante chá, né? ajudaria. Não, mas eles têm até os ritos É. do chá, entendeu? Mas não é bem o caso, assim. O chá, ele ajuda a gente, né? Ele pode ajudar a gente. Mas eu tô falando do excesso, né? Que é nosso caso, assim. O excesso da estimulação. Às vezes a gente tem até uma alimentação legal, mas a gente fica muito mental, por exemplo, e pouco o corpo. A gente negligencia muito o corpo. E aí o Tsoknyi Rinpoche, ele fala assim, a gente deveria praticar atividades que trabalham a energia, que a gente chama em tibetano Lung, e em sânscrito Prana. Porque, veja, eles comparam a mente a um cavaleiro sem pernas. E a energia é um cavalo cego. E a união desses dois é o que a gente chama de mente, assim, no sentido mais direto, né? Quando a gente olha para a mente, isso que se move é energia. O que move a mente é a energia. Por isso que quando a gente vai respirando, vai fazendo uma prática longa, a mente ela tende a ficar mais lenta. Ela não fica lesa, mas ela fica mais lenta. Os pensamentos eles diminuem a velocidade. Eles continuam, mas eles ficam num fluxo mais tranquilo, assim. Eles não ficam como uma cachoeira, né? É dito assim, o começo da meditação, a mente, os pensamentos parecem uma cachoeira. Depois parece uma corredeira. Depois ela vai parecendo com um rio. E por fim ela parece um grande lago sereno. Aí eu queria aproveitar o momento agora, já que eu estou falando nesses estágios da meditação, eu queria apresentar para vocês uma imagem. Tu pode pegar aquele cartaz ali, aquele banner? Aquele ali, ó. Esse aqui, ó. Ah, sim, do meditante, tá? Isso. Pode botar aqui, querido? Antes da gente terminar, eu queria falar bem rapidinho sobre essa imagem aqui. Eu imagino que vocês aí atrás não estão vendo, mas vocês podem vir mais à frente. A gente tem muito espaço aqui. E a gente já vai terminar já já, é só para mostrar isso aqui. Esse banner, eu achei muito legal quando eu cheguei aqui. Eu não sabia que tinha ele aqui, né? Aí quando eu cheguei, eu disse, poxa, eu vou falar desse banner, né? Porque esse banner, ele representa os caminhos da meditação. Os estágios da meditação. Não os caminhos, não. Os estágios do caminho da meditação. Ele é um símbolo, assim, do nosso progresso no caminho. Começa aqui e vai. Esses personagens aqui é como se ele estivesse começando, né? O mongezinho aqui é a gente. Aí ele tem duas coisas nas mãos, uma mão e na outra. Ele tem um machadinho numa mão e uma corda na outra. O machadinho é como se fosse a capacidade da gente focar, da gente trazer a mente, olhar para as coisas. E a corda é trazer a mente de volta, é a atenção plena. Se distraiu, traz de volta. Ele, com esses dois instrumentos, ele vai perseguindo um elefante e um macaco, que estão escuros. É como se eles estivessem sujos de lama. E tem fogo. Vocês veem que tem uma chama aqui bem grande, aí tem um elefante correndo, um macaco lá na frente. O macaco é que carrega o elefante. O macaco representa o macaquinho. Né? Isso, a mente responsiva, essa mente louca. E o elefante representa a mente. Aqui.
E eles dois estão sujos, ou seja, eles estão contaminados com muita coisa. E o praticante, coitado, está lá atrás, assim, correndo atrás, né? É a gente quando a gente senta, né? E esse fogo, ele representa o esforço, a quantidade de esforço no início da prática. Aí o que acontece? A coisa vai acontecendo e começa a surgir o topo da cabeça do macaco e do elefante começa a ficar meio claro assim, porque começa a limpar. E o praticante ele fica menos afobado, ele começa a chegar mais próximo do elefante e do macaco. E aí vai, né? Aí aqui ele consegue enlaçar o elefante. O laço ele chega na cabeça do elefante e o elefante olha de volta para o praticante. E a cabeça do elefante está totalmente branca. E a cabeça do macaco também. É quando a mente ela para de ser simplesmente essa coisa, né, esse trator passando, ela passa, existe uma conexão. O praticante ele é capaz de ter algum nível de presença. E o fogo ele começa a diminuir. E começa a ver também, aí tem esses instrumentos aqui, que eu não lembro exatamente, mas eu acredito que esses instrumentos aqui eles representam os 6 sentidos. Os sentidos, né? Os sentidos físicos e a mente. Que é quando a meditação começa a ter uma... Não é uma fuga, mas assim, um acolhimento desses sentidos. E aí eles vão ficando cada vez mais claros. E surge um em cima do elefante tem um coelho. Que também está meio escuro, meio branco. Nessa figura de cá já. Uhum. Esse coelho representa o torpor. Engraçado que o coelho é um bichinho rápido, né? Mas onde eu li, ele representa o torpor. E aí, o praticante já está enlaçado, tanto o coelho, o macaco, como o elefante estão olhando para o praticante. No próximo estágio, existe uma troca. É o praticante que está à frente agora. É ele que começa a conduzir os 3 animais. O elefante, o macaco e a lebre. E a lebre fica totalmente clara. E o fogo desaparece. Porque aí o esforço ele começa a desaparecer. A prática ela começa a ser mais natural, ela sem esforço. Ela não é mais como se você estivesse fazendo uma disciplina. Ela agora tem uma característica muito de apreciação, de algo natural, como tomar banho. E aí, vai ficando cada vez mais claro. Aqui, ele se despede do macaco. Ele se despede também dos instrumentos. Porque a mente, ela já acompanha o praticante. Ela já é dirigida por esse praticante. E o macaco fica para trás. Aí o macaquinho está assim. Aqui. O praticante já está de boaça, assim, já mais tranquilo. Aqui ele começa a conduzir o elefante para onde ele quer. E aí chega-se na caverna, onde ele senta junto com o elefante, nessa caverna. Aqui é o limiar. Quando ele senta nesse elefante, ele atinge um estado de calma. E então ele pode se manifestar de um modo livre, utilizando todas as potencialidades, as qualidades inatas da mente. Ele senta sobre a mente. Ele se move a partir disso, sem nenhum impedimento. Isso são os estágios mais avançados da prática. E por fim, os Budas lá em cima. Assim. Isso é uma imagem que pode, para nós, assim, parecer uma coisa meio impossível, mas é possível perceber isso na própria prática, quando a gente faz. Esses estágios, mesmo que o primeiro estágio seja mais visível, né? Mas a gente consegue perceber essas características. É importante a gente aprender a apreciar isso. A apreciar essas qualidades que surgem da prática. Como experiência, não é teoria. Não é teoria. É algo experiencial. A experiência nos transforma. A teoria talvez não. Mas a experiência nos transforma. É por isso que a gente faz prática. Né?
e a gente segue. Eu vou parar por aqui, por causa da hora. Mas, assim, que a gente pode abrir para alguma pergunta para a gente fechar. E fica o convite da gente seguir praticando, né? A ideia desse espaço aqui é que seja um espaço para a gente vir fazer silêncio também. Para a gente fazer retiros urbanos, né? A gente passar um dia inteiro em silêncio. Isso é precioso, a gente abrir esse buraquinho, essa brecha dentro dessa vida, né? Assim, sendo arrastado por essa vida capitalista, neoliberal, assim, que a gente tem que ficar o tempo todo produzindo para os outros riqueza, enfim, sendo moído nessa grande máquina, né? Onde a gente pode abrir uma brecha, experienciar, estar juntos, em comunidade. A gente pode abrir uma brecha, experienciar essas condições da nossa própria mente, né? E plantar sementes, né? Como lá aquela história da bávana, né? Do cultivo. Plantar boas sementes nas nossas relações. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Como é que entra os mantras? Os mantras, eles vão ser também práticas de meditação. Mas, assim, a gente não está muito acostumado com esse tipo de trabalho, porque a gente geralmente vê os mantras assim como, assim, eu sei o mantra, então eu vou ficar repetindo. Mas na prática tibetana mesmo, assim, na prática tântrica, vajrayana, os mantras, eles vêm de um processo de iniciação, onde a gente vai ser iniciado àquela visão. E aí o mantra, ele tem um significado, ele tem uma energia, a gente chama isso de mandala, ele tem um campo mágico, que quando a gente repete, a gente está evocando esse campo mágico. A gente está posicionando a nossa mente a partir desse olhar. Então, por exemplo, o mantra da Prajnaparamita, que a gente vai fazer domingo, ele é um mantra que está associado ao próprio sutra. Quando você lê o sutra, você entende qual é a visão do mantra. Então você entende qual é o ambiente mágico do mantra. É o ambiente onde a visão da vacuidade está presente. A visão que consegue penetrar além das aparências. E aí eu posiciono minha mente e repito o mantra. Om gate gate para sangate ambodeso om gate. Aí vou. Eu alinho a mente, a visão e o som. Vou atravessando. É um exercício. Mantra significa proteção da mente. E aí você realmente protege a mente, porque a sua mente poderia estar matando e roubando, mas você está ali praticando. Mas você está ali praticando, você está ali alinhado, presente, né? É para isso também, né? E abrir, tem as coisas das bênçãos também associadas ao som. Também. Para a gente é super isso. Mas também tem uma coisa associada às bênçãos, né? Porque os sons dos mantras, eles estão imantados por muitos praticantes de muitas gerações. Então quando a gente se conecta a esses mantras super antigos, numa linguagem muito antiga, a gente abre um canal também de conexão sutil com esses seres. E a gente pode ser inspirado. Isso. Eu só compartilhar uma coisa que aconteceu no sábado. Você estava falando da experiência do espaço de manobra para você não ficar só respondendo e conseguir experienciar amplamente as coisas, né? Quando eu vim para cá no curso no sábado, na sexta-feira uma amiga tinha sofrido um AVC. E aí, durante o curso, eu tive a confirmação do falecimento dela. E eu já tinha passado a sexta bem triste, mas quando eu estava aqui no sábado, eu consegui acalmar e ir aceitando o fato, né? E no sábado à noite, aí eu saí do curso, fui na casa da minha avó, buscar esse refúgio mesmo. E à noite, uma outra amiga querida ia comemorar aniversário. E já tinha me chamado, estava com saudades e tal, eu resistente aí. Aí eu disse, não, mas eu vou nem que seja para dar um abraço nela e vejo se eu consigo ficar. Sim. E aí foi interessante porque essa comemoração dela era no meio de uma festa de samba, e eu adoro samba, e uma festa bem animada, ela muito animada. E eu me surpreendi porque eu achei que eu ia ficar muito em conflito, emocionalmente conflito. Em algum nível tu estava em luto, né? Porque eu estava em luto e de estar no meio de um samba e tal. E aí foi curioso experimentar, porque eu
eu não precisei ir embora da festa. Eu fiquei e eu consegui me sentir alegre e triste. Eu estava em luto, eu não estava pulando, Eufórica, né? eufórica, mas eu conseguia estar bem, compartilhar a alegria da minha amiga, cantar com ela, brincar um pouco, e fiquei em paz, voltei em paz para casa, Que sabe? maravilha. Aí foi bem interessante isso. E você tá no meio da experiência, né? Tá dentro da experiência. Sim. Seja ela como for, né? Sim, O cara que ela tem. eu consegui estar na experiência e comigo também. Com as duas. Na verdade, era comigo as duas coisas. Porque eu estava com esses dois sentimentos. Tava atravessada por esses dois afetos, né? É, e eles não ficaram brigando, eles só ficaram existindo juntos. Eles podem brigar se a gente entra pela moralidade, né? Se a gente começa a se julgar, né? Sim. Eu deveria. Mas se a gente acolhe... A vida é assim, né? Isso. Tem dentro das preces, às vezes se fala assim, o cemitério. O ambiente é o cemitério. No Vajrayana se evoca muito a imagem do cemitério, mas o cemitério não é uma tradução legal. Eles chamam de charnel ground, que é o lugar de desova, que eram lugares assim onde tinha muita guerra, o pessoal não tinha tempo de enterrar, jogava, e o povo, assim, os mortos, ou os semi-mortos, né, em lugares assim, que são lugares horríveis. Mas são lugares em que tem um cadáver e tem uma flor nascendo ao mesmo tempo. Aí eles dizem que essa é a base do ser. Essa é a base da vida, que é a morte e o nascimento, a felicidade e a dor, né? E que a gente precisa acolher isso, porque faz parte da sabedoria a gente entender que a vida... Aí o Trungpa Rinpoche diz assim, a coisa mais parecida que a gente tem com isso é um hospital. Porque é onde a gente morre e a gente nasce. Onde a gente tem, né, notícias ruins e notícias boas. Onde a gente cuida e onde a gente se despede. É bem isso, se a gente abrir os olhos, a vida é bem assim, né? E não há contradição, porque é estar dentro disso, né? É muito importante a gente lembrar disso. A gente pratica para isso, para estar presente no que quer que apareça, no que a vida nos convidar. Porque, assim, a gente vai passar por despedidas, mas a gente também vai encontrar muita coisa. Um negócio que eu vou dizer, então, né, centrado na flor de lótus, que a flor de lótus ela nasce num mangue, que só é coisa Putrificada. putrificada, que é tipo, realmente é resto de animal, não sei o quê. Só que a flor de lótus, quando você corta a raiz dela, ela é branquinha, e nas folhas, nas pétalas da flor de lótus não suja. Não, e tem perfume ainda mais. Tem perfume. Porque a lama é fedorenta, né? Mas ela consegue ser perfumada. Ela só consegue nascer da lama, que é tudo de pior que tem, mas ainda assim ela é pura e ela só nasce daí. Ela é o símbolo dessa mente da gente. Ela só nasce do sofrimento, ela só nasce das experiências. De como ela é, né? Assim, pezinho no chão, né? É muito importante isso, né? Esse tempo que a gente está vivendo é muito importante. Por isso que a espiritualidade ela tem um nível de política também. A gente não pratica espiritualidade para a gente ficar indiferente do mundo, da vida. Para a gente meditar e ficar cada vez mais ausente da vida. Não é. Não pode ser. A gente acha às vezes que é assim. Que às vezes a gente acha que o refúgio é a fuga. Mas o refúgio é iluminar, porque a gente ilumina, né? A gente a gente encontra essas qualidades. E o mundo precisa dessas qualidades. As nossas relações diretas, elas precisam dessas qualidades. As nossas relações amorosas, de trabalho, de sociais, políticas, elas precisam dessas qualidades. A gente é chamado o tempo todo. A gente não está aqui para se esconder. É claro que a gente pode se recolher quando a gente precisa. Quando a gente precisa, porque é autocuidado, né? É o caminho do autocuidado. Mas, assim, a partir do autocuidado, a gente fica melhor, a gente pode ajudar os outros. E a gente deve. A gente está num tempo que a gente precisa. A gente precisa se posicionar, a gente precisa ajudar as pessoas, né? E aqui a prática ela serve para isso, para a gente ter um coração mais... No sábado, eu estou fazendo a propaganda do sábado. No sábado a gente vai falar mais sobre isso. Amanhã a gente tem um encontro, né, de uma roda de conversa de agroecologia, hortas urbanas e também essa visão, né, essa visão ampla. Eu acho muito interessante porque a agroecologia ela tem sido uma ferramenta de resistência e de inclusão, né, de resistência no sentido social também e de capacidade de abrir o nosso olhar para a natureza que há, inclusive na cidade. Então a gente vai ter essa conversa amanhã à noite.
A gente, no sexta de manhã, a gente tem um puja, né? Como a Angela já falou. No sábado, a gente tem um curso de manhã e de tarde, que são essas qualidades que surgem da nossa mente. Então, a gente vai olhar assim, o que é que surge, o que é que pode servir como instrumento de transformação do mundo, quando a gente está em equilíbrio e em contato com a nossa verdadeira natureza. A gente vai chamar isso, metaforicamente, das 6 perfeições do budismo, né? Que não são só essas 6, mas essas 6 são um grande apanhado assim, de possibilidades, né? Que é a generosidade, a ética, a paciência, a energia constante, a concentração e a sabedoria. São 6 formas de transformar positivamente as nossas relações. E aí, domingo, a gente encerra com a roda de cura. Né? A gente encerra, mas a gente começa, né, a nossa campanha. Então, está todo mundo convidado. Tá? Então, vamos fazer esse gesto aqui, quem quiser. A gente pode se sentar ereto, trazer as mãos para o coração. Se conectar, né, com essa profundidade, com essa aspiração positiva de ajudar o mundo, de melhorar a nossa vida e melhorar a vida das pessoas, dos seres em geral. E que tudo de bom que a gente cultivou hoje, nesse momento, que isso se espalhe em benefícios verdadeiros a todos os seres. Boa noite, gente. Até mais.